Oi, pessoal, tudo bem? Então, a fim de continuar aqui o assunto que iniciei no vídeo passado e do qual parece que muita gente gostou, então pensei em justamente continuar em função dessa adesão aí pelo pessoal inscrito no canal e os novos que se inscreveram, né? Agradeço bastante o pessoal novo no canal e pelo fato do pessoal ter gostado, sim, eu decidi fazer uma série sobre essa questão da desmistificação e dessacralização do amor, né, em seus termos românticos, tal como ele veio existir na nossa cultura, certo? E apontando alguns problemas aí internos a esta cultura de um amor romântico e daí em diante, né? Que, como a gente viu no vídeo anterior, destoa de culturas antigas, e daí em diante. Tá? O outro vídeo foi sobre o Dia dos Namorados e ah, toda a questão que envolve, na verdade, a propaganda do amor, certo? Que esconde, por seu turno, todos os pontos negativos, digamos assim, e só expõe os positivos, tal como ocorre na propaganda, por assim dizer, de qualquer coisa, né? Ou da maioria das coisas. Então, a nossa cultura é baseada nessa propaganda sem que outros pontos sejam colocados a fim de que então consigamos balancear as coisas, né, de um ponto de vista mais objetivo e realista, com menos idealizações. Então, partiremos desses princípios aqui, né, para tentar enxergar isso de um ponto de vista mais amplo. Então, preparei para vocês aqui este novo tema, que é o amor e obsessão da morte de Werther, a ideia fixa stirneriana. Então, Werther, para quem não sabe, é um personagem do Goethe, que é um escritor alemão, talvez um dos maiores, se não o maior escritor alemão, ou pelo menos o mais conhecido, digamos assim, né, dentro da literatura universal, com inúmeras obras, e a ideia fixa stirneriana é um termo. Aqui, a ideia fixa é um termo do filósofo Max Stirner, que escreveu a obra O Único e Sua Propriedade. Então eu vou trabalhar trazendo aí esses dois autores basicamente para exemplificar, na verdade, algumas coisas relativas a esse primeiro tema aqui, este sim, o foco nosso aqui, que será então amor e obsessão, para então trazer aí um pouco da continuidade dessa função aí do amor e da desmistificação e dessacralização deste amor, tal como ele existe na nossa sociedade. Então, para começar, eu extraí do livro do Stirner o conceito de ideia fixa dele, tá? Que vai nos ajudar então a entender um pouquinho dessas questões. Então, citando Stirner: cuidado, rapaz, tens a cabeça cheia de fantasmas, tens obsessões demais. Imaginas coisas grandiosas e inventas todo um mundo de Deus à tua disposição. Um reino de espíritos te chama, um ideal te acena. Tens uma ideia fixa. Então, continuando, ele, uma página à frente, vai dizer: o que é uma ideia fixa? É uma ideia a qual uma pessoa se subjugou. E mais para frente eu vou relacionar isso com a ideia de obsessão e tal, embora que ele já teça aqui para nós, né, esta relação então entre ideia fixa e obsessão. Então, tens obsessões demais, certo? Tens uma ideia fixa. Então, e a ideia fixa sendo a ideia pela qual a pessoa se subjugou. Então, na ideia do Stirner, o que acontece? A gente vive numa cultura, numa sociedade, etc., onde os filósofos, literatos, etc., eles se subjugaram a ideias universais por demais, né? A conceitos, digamos assim. Então, muita coisa interna à moral, à religião, às filosofias, inclusive às ideias políticas que
vieram a existir até a época dele, tá? O Stirner é do século XIX. Desde o liberalismo até o socialismo, ele critica todos porque eles vão tratar de conceitos universais aos quais o homem se subjugou e dos quais ele não consegue se apropriar para alavancar sua individualidade, sua potência individual, por assim dizer. Ao contrário, ele usa esses elementos, o homem, né, estaria usando esses conceitos para ele próprio virar um escravo deles, ao invés de se apropriar desses conceitos para fazer deles o que traria à sua vida uma melhora efetiva. Então, na hora que o Stirner fala em ideia fixa, ele está falando de todo esse conjunto de conceitos que existem dentro da nossa cultura. Né? E imagens, né? Conceitos também no sentido de imagens. Então é por isso que ele vai falar, um reino de espíritos te chama. Então não é espírito no sentido literal do termo, né? Mas espírito no sentido de espectro, ou seja, um fantasma, algo que, né, do qual todos falam, mas ninguém nunca viu, digamos assim. Né? E isso aí está te subjugando de algum modo. Tá? Um ideal te acena. Então o problema da idealização também tem a questão. Tem tudo a ver com a ideia fixa. Né? Imagina as coisas grandiosas e inventas todo o mundo de Deus à tua disposição. Então, quer dizer, o homem nesse processo de idealização, ele acaba criando coisas que não existem e, inclusive, coisas grandiosas em certo sentido. Então, o amor, né, combinando aqui agora sim entrando com o amor, ele é uma dessas ideias, né? Ou pelo menos o amor no seu sentido romantizado, digamos assim. Né? Porque o amor em si, ele não é só. A gente não pode dizer que ele é um conceito. Sempre quando a gente pensa em conceito, a gente tem que pensar ao que ele se refere na realidade. Ele está se referindo ao que existe ou não. Né? Então, o amor, quando a gente pensa ali entre dois seres que gostam do outro, etc., que tem alguma atração, talvez corporal, né, no sentido do amor sexual, por assim dizer, né, que seria diferente do amor familiar. Né? Ali a gente já tem um outro amor, né, entre mãe e filho, entre pais e filhos, etc. Então, o próprio conceito amor, se a gente leva ele o amor, ele não existe o amor. Quer dizer, ele não existe. O conceito amor em si, né, ele é quase dessubstancializado. Porque, na verdade, o que existe são tipos de amores distintos, certo? Então, sim, isso existe na realidade. Né? Porque, então, o conceito amor ele se refere a algo real. Só que o problema da romantização desse conceito e de tudo que o envolve é justamente tentar idealizá-lo a ponto de não corresponder mais à própria realidade. Certo? E isso tem tudo a ver com a questão da ideia fixa, conforme vamos ver aqui mais adiante. Em consonância com Stirner, eu trouxe um outro escritor aqui, mas agora da literatura, né, que é o John Galsworth. Então, no romance dele tem um trecho bem interessante que condensa essa relação entre ideia fixa e amor. Olha só que interessante. Citando ele. A ideia fixa que faz cometer mais crimes do que todos os outros desregulamentos da natureza humana deve-se recear ainda mais quando apresenta a máscara do amor. Então aqui a gente já começa uma junção entre ideia fixa e amor, que eu vou explorar nesse vídeo. Aqui é muito interessante, por quê? Porque aqui ele está falando mais que todos os outros desregulamentos da natureza humana. Ou seja, quando a gente não pensa no amor, a gente não pensa num desregulamento da natureza humana, certo? Mas como eu já tinha falado naquele outro vídeo, os antigos já concebiam o amor e a paixão, digamos assim, né, quando estão num estado muito romantizado, embora não exista o conceito, né, de amor romântico na antiguidade. Quando eles estão nesse ponto, eles eram considerados pelos antigos como vício. Né? E tem tudo a ver com isso aqui também, que são que é justamente a questão de que todos os outros desregulamentos da natureza. Então, desregulamento da natureza humana, né, se a gente pensa, segundo um pensador antigo, seria um vício, certo? Tudo que é um desregulamento da natureza humana seria algo vicioso, digamos assim. Então, aqui, este autor, ele
trabalha com a mescla das três coisas: ideia fixa, desregulamento da natureza humana, né? Ou seja, um processo vicioso, e a máscara do amor. Então, já colocando aqui a questão de que o amor ele pode mascarar coisas, né? E por trás de uma ideia fixa, né, pode ter, ou melhor, por trás do amor pode ter uma ideia fixa. Né? Então, isso que eu trouxe essa frase aqui para ilustrar um pouco isso, que é o pensamento do qual a gente vai partir. Né? Que é justamente a seguinte questão: até que ponto o amor ele necessita de uma ideia fixa para existir? Né? E o amor, sobretudo o amor no seu sentido romântico, monogâmico e daí em diante. Né? Até que ponto ele necessita da ideia fixa, ou seja, de uma imagem fixa, de uma pessoa fixa e daí em diante. Certo? Então, o ponto 3, que é justamente essa pergunta: há dependência do amor por ideias fixas? Né? Isso é uma questão que eu vou deixar em parte aberta. Obviamente, todo o resto vai ser um desenvolvimento disso, né? Mas eu deixo ela também para vocês se perguntarem e tentarem aí, encontrar uma resposta. Talvez seja sim ou não, ou há casos onde isso não exista, há casos onde existe. Porque também eu não estou aqui para resolver essa questão, porque é uma questão muito profunda. Né? Será até que ponto tem que existir uma ideia fixa para existir amor? Ou não? Né? É uma questão bem interessante. Mas que então eu deixo ela em aberto para vocês, embora eu vá desenvolver um pouquinho a partir disso agora. Então, onde isso se encaixa? Então, amor e ideia fixa. Em parte porque a ideia fixa ela tem a ver, como disse o Stinner aqui, a uma ideia a qual a pessoa se subjugou. Certo? Ou seja, a pessoa não consegue se apropriar mais da ideia, mas ela mesma se subjuga aquela ideia. E o amor, como a gente sabe, em seu sentido romântico, ele tem a necessidade de uma espécie de ídolo, ou seja, uma adoração e subserviência ao ser amado. Vou até completar aqui, ao ser amado. Tá? Ou seja, de um modo ou de outro, né, esta ideia fixa por um ente amado, né, ela também é uma subjugação, em certo aspecto, a esse ser, né, porque ela traz em si uma necessidade de adoração e subserviência. Ou seja, é como se o ser amado ele se torna uma espécie de ídolo, né? Ao qual você deve coisas. Isso é muito interessante. Então, e com isso aqui não quero dizer que não, mais uma vez, né, não estou aqui simplesmente para julgar o amor ou querer valorar isso como necessariamente positivo ou negativo. Tá? Estou expondo questões, né, para que vocês mesmos possam julgar por si próprios. Mas não estou valorando aqui, né, até que ponto isso é completamente ruim, até porque talvez possa ser um processo que ocorra de modo natural, digamos assim, né? Então não tem como a gente fugir talvez disso, né? Por outro lado, é preciso que se fale disso justamente para que alcancemos aquilo que eu havia dito no início do vídeo, que é uma visão mais completa do objeto, uma visão realista que necessita de várias perspectivas de um mesmo objeto, no caso, o amor, e mais precisamente este amor romântico foi sendo desenvolvido dentro da nossa cultura. Então, já nessa adoração e subserviência ao ser amado, a gente percebe também a ideia fixa, certo? Ponto 6. Ideal e ideia fixa, aspectos, conforme eu tinha dito. Obsessão e idealização. Então, tudo isso está muito perto. Por quê? Porque a obsessão é justamente um processo de continuidade de uma mesma imagem. Portanto, uma espécie de imagem fixa, de uma ideia fixa, mental mesmo. Certo? Então, o obsessivo ele procura aquele objeto de um modo incessante. E o que o ser apaixonado ou aquele que ama muito ele faz? Ele procura o ser amado de um modo obsessivo também. É claro que esta obsessão ela tem um determinado limite que vai chegar numa obsessão que a gente chama de doentia, digamos assim, dentro da psicologia, certo? E, inclusive, eu vou chegar mais para frente aqui na obsessão e paranoia, né? Porque a paranoia é uma espécie de obsessão num nível muito elevado. Então, eu vou chegar ali para a gente fazer essa comparação melhor. Mas, inicialmente, essa questão da ideia fixa está muito próxima da obsessão,
mesmo em seu nível que não chega necessariamente na paranoia. Né? Então, ou seja, é como se mesmo o amor, um amor normal, né, entre aspas, ele tenha seu quê de obsessivo também. Certo? E isso, então, pode variar em grau. Né? Determinadas pessoas vão ser mais obsessivas que outras menos. Mas ele necessita, de algum modo, talvez, justamente da obsessão e da ideia fixa. Então, são coisas para a gente pensar e tentar trazer casos na nossa mente. Então, um desses casos eu resolvi trazer em forma de literatura, né? Já que o canal aqui ele trata geralmente de filosofia da arte, de estética, embora eu tenha vídeos aí sobre vários assuntos, da economia e tudo mais, o canal eu sempre tento, para quem aí, né, é novo, eu sempre tento fazer essa mescla de assuntos, mas tendo como fundamento justamente a questão da estética, da filosofia da arte, né, e da filosofia de um modo geral. Embora traga, né, mescla de assuntos, então geralmente eu estou trabalhando nesse sentido. Tá? Então, esse exemplo aqui tem tudo a ver com isso, que é um exemplo então, de dentro da literatura, que é o exemplo do Goethe, do seu personagem Werther, que é um romance, certo? Que foi muito famoso ali no século XIX, no início do século XIX, né? E trouxe toda a questão à tona desse amor romântico, né? Do personagem que morre pelo amor e daí em diante. E basicamente aqui só para contextualizar, antes de eu ler o trecho, né? Onde o Werther, que é o personagem, vai mostrar de um modo mais efetivo isso aqui, que é a morte e o amor alternam-se enquanto ideia fixa. Então ali nesse trecho vai ser interessante justamente para a gente notar isso aqui, essas duas coisas, a morte e o amor alternando-se, né? Ambos dos dois lados, e para a gente notar essa questão de uma ideia fixa ali. Inclusive ele cita a palavra fixidez ou fixa, se não me engano, tá? Nesse trecho. E só para contextualizar, basicamente o Werther ele se apaixonou por uma mulher chamada Lotte, né, que é a Charlotte, e ela tem um marido que é o Alfred, e né, ela vai se casar com ele. Na verdade, acho que ela não se casou efetivamente com ele ali antes do Werther morrer, mas estava noiva dele, algo assim. Eu já tem muito tempo que eu li esse livro, até tem uns mais de 10 anos que eu o li. E tudo que eu reli depois foram trechos dispersos, né? Que são bastante poéticos, assim, bem bonitos. E eu sugiro que vocês leiam. Para quem não lê esse livro, é um ótimo livro, principalmente nesses pontos mais de uma beleza muito grande, né, que o Goethe escrevia. Além das observações psicológicas também que ele faz, é bem rico, assim, né? O Goethe ele nunca vai tratar uma história de um modo bobinho, assim, né? Só o cara se apaixonou e depois se matou. Não, né? Ali no meio ele vai preencher isso aí com muitos pensamentos interessantes, né? Do ponto de vista filosófico e tal, e literário, né? Então vale a pena, tá? Vou ler o trecho então para vocês tentarem notar isso aqui, essa questão romântica da morte e do amor alternando-se enquanto ideia fixa. Né? Então, ali a gente vai ter aqui, na verdade, um exemplo deste sofrimento advindo desta idealização e desta obsessão a que podem levar o amor. Certo? Vamos ver aqui então. Bom, vou ler. Você me concedeu. Isso é o Werther já falando, tá? Uma fala do Werther. Que depois aqui, algumas páginas para frente, ele já vai cometer o suicídio. Então aqui ele já está num estado de tensão psicológica muito grande, certo? Que precede o suicídio dele por amor. Citando Werther. Você me concedeu a consolação suprema das lágrimas mais amargas. 1000 projetos, 1000 perspectivas agitaram-se em minha alma. Por fim, fixou-se nela
definitivo e supremo este pensamento: quero morrer. Então aqui eu vou continuar depois citando, mas paro nessa parte justamente para mostrar aí que ele próprio cita, né? Fixou-se esse pensamento, então quero morrer. Então são duas questões de fixidez aí. Ou seja, de um lado ele está com a ideia fixa do amor pela Charlotte. Ele está fixado nela. E justamente quando ele idealiza tudo, então posteriormente essa idealização é rompida porque ela vai se casar com outro, essa ideia fixa se associa a outra ideia fixa que é da morte. Então é muito interessante como o amor ele é capaz de trazer outras ideias fixas, né, em seu entorno, digamos assim. Então é nessa medida que eu quis dizer ali em cima, né, da tese do vídeo aqui, que seria a de que o amor, ele quase que de modo necessário, ele vai trazer em torno de si alguns tipos de ideias fixas e de imagens fixas, né? Como eu disse ali, do próprio ser amado, etc. Ele tem há uma fixidez da mente humana por esses objetos do amor, né? Só que em volta disso vão ter outras ideias fixas, digamos assim, né? No caso dele aqui, depois que o amor é destruído, vai ter a ideia fixa, às vezes, de querer o retorno daquele amor, por exemplo. Isso é uma ideia fixa. Ou dele, do Werther, por exemplo, querer morrer, né? Uma ideia fixa. Então é como se o amor, por ele ativar esse mecanismo de ideia fixa, ele como que fazer nascer outras paralelas a essa mesma, meio que para compensar o processo, né? Claro que isso aqui é uma especulação, tá? A gente poderia, né, adentrar na psicologia mesmo para ver quem já falou tudo isso e tal. Essas são especulações minhas, né? Mas acredito que vocês conseguem também fazer essas ligações e para conseguir então pegar aí, a partir de exemplos talvez da vida de cada um, né, de vocês mesmos, para tentar pensar isso junto comigo, né, e tentar ver se realmente existe essas ligações aí da necessidade de ideias fixas, do amor, a obsessão e daí em diante, tá? Então, continuando aqui, né, ele fala: quero morrer, e continua: dormi e esta manhã, erguendo-me tranquilo, encontrei ainda em mim aquela resolução sempre firme, forte e inabalável: quero morrer. Não é o desespero, é a convicção de que suportei quanto pude e de que eu me sacrifiquei por você. Sim, Lot, por que esconder? É preciso que um de nós três desapareçam, e sou eu quem deve desaparecer. Ó, minha adorada, neste coração dilacerado, muitas vezes me insinuou a ideia desvairada de matar seu marido, de matar você, de matar-me a mim. Que se cumpra, então. Quando você subir a montanha, numa bela tarde de verão, lembre-se de mim, que tantas vezes fui ao seu encontro neste lugar, surgindo do fundo do vale. Depois, olhe para o outro lado, em direção ao cemitério. Veja como o vento embala os arbustos, sob a luz do sol poente. Quando comecei a escrever esta carta, estava tão calmo, e agora essas imagens surgem tão intensas e vívidas em mim, que choro como uma criança. E então ele vai continuar aqui, tá? Mas esse trecho eu achei bem interessante, justamente, né, porque o Goethe ele consegue captar de um modo muito, ao mesmo tempo, poético e profundo, né, essa questão de como seria alguém que está nesse estado, né? Ou seja, um estado de obsessão, de idealização, de amor e de uma ideia fixa de amor e morte, tá? Então acho que ilustra muito bem aí nosso tema, né? Nosso assunto. Pois bem, vamos continuar aqui. Após este número 7, eu trouxe aqui o número... estão errados os números aqui, né? Estão errados o número que eu pus. Então é 7. Aqui na verdade é o número 8. Depois o 9 e 10. Okay? A gente vai ter 10 pontos no total. Então, obsessão e paranoia. Então, eu trouxe um pouco aqui de psicologia agora, tá? Para a gente tentar fazer uma outra associação aí da obsessão com a paranoia, que tem tudo a ver com este assunto, né? Desde o primeiro ali, vídeo sobre essa questão do amor romântico e tal, eu estou tentando também trazer questões da psicologia, né?
Talvez quem assistiu o outro tenha notado isso. Então, na verdade, estou unindo aqui questão de arte, filosofia e psicologia. Então, citando, tá, um artigo do qual eu peguei isso aqui. Sintomas, né, da paranoia. Um medo exagerado que algo ruim acontecerá sem que exista uma base real para tanto. Suspeita em relação a pessoas amadas, sem fundamento em bases reais. Ou seja, de cara que a gente já vê que tem a ver com a questão deste amor mesmo, né? Do qual a gente falava aqui, da questão mais romântica e tal. Ou seja, uma suspeita em relação à pessoa amada sem fundamento em base real. Ou seja, não há o amor também, a tendência para haver esse tipo de paranoia é quase inexistente, né? Então, a paranoia e, em grande parte, né, não é todos os casos, mas em muitos casos ela anda de mãos dadas com essa questão do amor quando ele se torna mais obsessivo. Então, quando são aumentados a idealização, a obsessão, provavelmente a questão da ideia, as ideias fixas, digamos assim, que o amor pode trazer, né? Então, tende a surgir a paranoia, né? Mas a própria causa dela é desconhecida. Olha só, esse aqui é outro trecho. A causa da paranoia é obscura, mas é provável de ser causada pelos eventos de vidas principais que causam um aumento repentino do esforço. As condições psiquiátricas e desordens de humor, tais como ansiedade, depressão, fobias, podem igualmente provocar paranoia. Esse trecho aqui está meio obscuro, né? Mas enfim, é de um artigo, então não vou... Mas eu acho que deu para entender, né? Então, as condições psiquiátricas e desordens de humor, tais como ansiedade, depressão e fobias, podem igualmente provocar a paranoia. O que é distraído aqui é, na verdade, esse início. A causa da paranoia é obscura, né? Mas como a gente viu aqui, ela pode ter a ver com essa questão do amor e daí em diante, né? E como vocês veem, a obsessão está muito perto da paranoia porque é um medo exagerado de que algo ruim acontecerá. Mas então, este medo ele necessita de certa ideia fixa, né? Porque é a ideia de que algo ruim acontecerá. Então, aquela ideia ruim ela fica retornando. Certo? Então, está muito próximo essa questão de uma ideia também, uma imagem de um ser que retorna, né? Como é a idealização de um ser amado e daí em diante. Número 9, né? Então, eu me pergunto e pergunto a vocês, até que ponto há amor sem obsessão? E aqui eu aproveito para aprofundar essa questão da psicologia, mas na verdade fazer uma pequena crítica ao que eu noto muito dentro do meio da psicologia, principalmente aí de canais até do YouTube e tal. Artigos também que às vezes eu pego da psicologia para ler, né? Que é o seguinte, a psicologia aqui nesse caso, porque é tão difícil você ver os psicólogos aqui e tal falando nesse nível aqui sobre o amor, ou seja, de fazer essa pergunta, até que ponto há amor sem obsessão? Porque eles já trazem em si um valor do amor enquanto o valor dado dentro da cultura romântica, né? Então já pensam no amor, só que aí já trazem a questão do amor, nessa questão do amor, a ideia de um amor já equilibrado, já ponto, já de duas pessoas que estão ali, né, em paz e etc, etc. Ou seja, já trazem uma ideia idealizada desse amor e a partir dessa ideia eles querem entender o amor. Só que será que não se entende o amor justamente pegando todos esses outros pontos, né? Por que se parte da idealização do amor para então falar, não, aquilo ali é que é o amor. Todo o resto que existe, ou seja, todos os, sei lá, 60% de divórcio que existe na cultura atual, eu nem sei se é mais do que isso, né? Esses números vão mudando, né? Vão aumentando e tal. E daí o pessoal que é militar e tal pode até falar melhor que eu sobre essas estatísticas aí que eles estão com isso aí na ponta da língua, né? E não sem razão. Então, até que ponto
a pergunta que eu faço é essa: até que ponto há esse amor sem obsessão? E a psicologia, os psicólogos, muitos deles, o que eu noto é isso: eles já tomam a questão de uma forma idealizada e, portanto, não aprofundam nesse sentido de fazer, ou seja, um ponto de vista crítico à própria noção de amor que a gente tem. Né? Com isso não estou dizendo que todos fazem isso, né? Ou deixam de se perguntar isso, mas eu até hoje pelo menos não vi assim. Eu sempre vejo, quando eu vejo um vídeo, um psicólogo ou até mesmo um artigo falando sobre essas questões, elas tendem a ser separadas, não se faz esse tipo de pergunta, né? Justamente por ser uma pergunta que já vai olhar o amor, né, em seu sentido cultural, romântico e tal, de um ponto de uma perspectiva mais crítica, certo? Mas enfim, isso, né, o desenvolvimento disso é um assunto para um outro vídeo, né, senão ficaria muito grande aí fazer esse desenvolvimento. Mas quem sabe aí no futuro, né? Se vocês gostarem desse assunto, pode desenvolver mais. Por fim, então, eu trago a questão que é o seguinte, que também é um desenvolvimento desse ponto aqui, ó, que são o amor e as drogas, vício e obsessão. Por quê? Porque a abstinência de ambos causa problemas psicofisiológicos que em certos pontos se assemelham. Ou seja, o vício, há uma espécie de vício em uma pessoa. Né? O amor, ele tem isso, né? Essa obsessão, a fixidez por uma pessoa, né? Faz ele também poder ser interpretado como uma espécie de vício em uma pessoa. Ou seja, dependência química e dependência emocional. Ou seja, como se elas estivessem lado a lado, né? Porque existem efeitos ali semelhantes no corpo, né? Então, aquele que acabou de terminar ali o seu casamento, por exemplo, e você pega ele, depois você pega um usuário de droga ali que você retirou a droga dele, né? Você tem um processo de abstinência de ambos. Claro que não é a mesma coisa, né? Mas quando a gente pensa no amor também como um processo químico cerebral, ou seja, você teve ali bombardeio de determinadas substâncias ao longo de anos, né? De prazer e de desprazer também, né? Com a mesma pessoa. E isso aí vai, digamos que, gerando um determinado vício químico mesmo, né? E que pode ser traduzido aqui em termos da psicologia como uma dependência emocional. Né? Outro ponto, inclusive, um pouco mais crítico assim também que eu tenho notado aí nos psicólogos, que eu tenho lido, estudado ou visto aqui no YouTube, é que eles corretamente, na verdade, falam de uma dependência emocional gerada num relacionamento abusivo. Porém, eles falam isso como se não houvesse uma dependência emocional num relacionamento normal também. Ou seja, qual é o limite disso aí? A verdadeira pergunta não é só em relação ao relacionamento abusivo, mas em qual medida o próprio, mesmo na melhor das hipóteses de uma relação, não vai existir a dependência emocional. Na melhor das hipóteses, será que não vai existir a dependência emocional? Qual que é quem consegue estabelecer o limite entre a dependência emocional gerada no relacionamento comum e no relacionamento abusivo? De vários tipos, né? E até porque muitos desses abusos aí são psicológicos, né? Digamos assim, são mais subjetivos, né? Quero dizer, é diferente do abuso físico, que é possível ser realmente diagnosticar ali de um modo muito mais claro. Né? Não que o abuso emocional também não possa ser diagnosticado, obviamente pode, né? Tem toda a psicologia em volta disso. Mas o meu ponto aqui é só essa questão, até que ponto essa dependência emocional, ela na verdade também não está dentro de um relacionamento que é considerado saudável. Certo? Talvez o relacionamento abusivo ele faça com que essa dependência se torne ainda mais exagerada, talvez, em função justamente dos altos e baixos, né, que vão gerando, segundo a psicologia, essa dependência maior ainda. Então, o fato ali da pessoa ficar, às vezes, terminando, voltando, aqueles relacionamentos são muito assim, né? Ou a pessoa te dá muito amor e no outro dia ela vai te dar, sei lá, tratamento de silêncio, desvalorização,
não sei o que, não sei o que. Então essa alternância, ela gera picos químicos ali que vão fazer você viciar ainda mais na própria pessoa. E nisso a gente pode ligar então que esse vício ele tem tudo a ver então justamente com o que eu já estava falando ali das ideias fixas, né? Da adoração, subserviência ao ser amado, obsessão e idealização, certo? Muitas vezes a idealização ela pode vir antes, né? Ou no início do relacionamento. Porém, com o tempo, essa idealização pode se tornar outras coisas, como obsessão. Ou pode, por outro lado, ser quebrada, né? Quando ela é quebrada, vai se ter uma espécie de abstinência. Tá? E aí também não conseguimos notar até que ponto a pessoa tem o amor pela idealização, ou seja, pela ideia e não pela pessoa real. Isso é uma outra questão que eu queria inclusive abordar em outro vídeo mais para frente. Que é aquela famosa frase do Nietzsche: amamos o desejo e não o desejado. Né? Que é uma outra questão muito interessante. Ou seja, até que ponto se ama a ideia fixa da pessoa ou até que ponto se ama a ideia de amor ou a idealização do amor e não a pessoa real. Isso é muito interessante também, né? De se pensar. Até que ponto a gente, na verdade, está amando uma ideia que a gente criou e não a realidade. Por fim, então, ponto 10. Ao final de uma relação, outra é procurada a continuidade da ideia fixa. Então, isso aqui é muito visto, ou seja, as pessoas, muitas delas, né, terminam e tal, já começa outro relacionamento, né? Tem os lados bons disso, mas tem também, em relação com este tema meu aqui, que eu estou trazendo aqui, o que você pode pensar nessa análise? Você pode ter uma ideia fixa, né, de um amor, etc., mas essa ideia fixa não conseguindo ser superada, ela precisa ser continuada por outros meios. Daí, então, as pessoas, na verdade, ficarem nesse eterno ciclo, né, de terminar e já começar outra coisa e daí em diante. Né? Isso não é uma crítica a quem faz isso, né? Cada um faz o que quiser da própria vida. Mas é um jeito interessante de interpretar isso. Né? E mais ainda, as pessoas, como elas estão procurando, dentro da atual cultura, essa ideia do amor, que ligando com outro vídeo, vem de uma propaganda do amor, né? Elas na verdade estão com essas ideias oriundas dessa propaganda do amor enquanto ideias fixas em sua mente. Então elas precisam satisfazer aquilo ali de algum modo. Né? E muito desse modo é justamente a procura incessante por relacionamentos. Porque só isso satisfaz a própria idealização, a própria ideia fixa. Porque se não houvesse essa ideia fixa, né, se não houvesse toda essa perseguição, né, de um amor ideal e daí em diante, talvez as pessoas ficassem mais sossegadas. Né? Então fecho o vídeo deste modo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não vou me delongar tanto. Né? O outro vídeo ficou bem maior, então não quero me delongar tanto nesse. Mas foi mais ou menos isso. Assim, eu quis, né, trabalhar essa questão do amor e da obsessão, da morte diverta, a ideia fixa, stirneriana. Tem muita coisa que poderia ser desenvolvida aqui dentro, mas acredito que foi o suficiente para gerar aí perguntas para vocês, porque eu estou aqui, na verdade, mais para querer questionar um pouco aí esses pontos e tal, do que, né, falar o que é realmente, o que deve ser feito, né, no que vocês devem acreditar, etc. Não é o meu objetivo aqui isso, mas sim colocar questões aí para fazê-los refletir acerca dessas problemáticas. Então é isso, pessoal. Deixe seus comentários, se gostaram ou não, ou se tiverem mais assuntos aí dentro dessa questão aí, também podem deixar nos comentários, porque daí, quem sabe eu posso fazer vídeos aí futuros sobre assuntos que vocês se interessem também, até como desenvolvimento desse aqui. Tudo bem? Então eu vou continuar aí uma série de vídeos sobre essa questão do amor,
já que o primeiro que eu fiz o pessoal parece ter gostado. Então vou seguir aí fazendo uma série sobre temas semelhantes aqui para a gente ir desmistificando essa questão do amor romântico, né, que é um tema até inclusive pouco abordado, eu acho, dentro do próprio YouTube e tal, né? Eu já abordei ele em alguns livros que eu já publiquei e tal, mas em termos de vídeo eu nunca tinha feito sobre esse assunto, então acho que vai ser interessante também até para eu poder colocar essas ideias que eu já venho pensando há bastante tempo em prática. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Abraços.